Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Boa noite com Jesus. Eu creio que todos estamos animados, encorajados, ainda que às vezes parece que a cruz fica pesada, mas o Senhor Jesus estende suas mãos de poder e nos anima e nos coloca na estrada. Nós vamos ler Evangelho segundo São João, é claro, Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 15. E na nossa meditação, nesta noite, nós vamos pedir a Deus graça para assumirmos a nossa responsabilidade como cristãos. Se alguém desanimar, afrouxar no caminho e não pedir graça, misericórdia, não vai chegar lá, não é? Mas se alguém sentir cansado, um pouco desencorajado, é simplesmente buscar a Deus, né? Pedir graça e Ele vai nos ajudar. Continuação das últimas instruções aos discípulos. União íntima entre Jesus e os crentes. Viu? Que responsabilidade. União íntima entre Jesus e os crentes. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Grande Deus, em cuja presença nós estamos. E o Senhor sabe de o porquê temos vindo à tua casa, temos vindo à igreja. É justamente para ouvirmos conselhos do Senhor, as orientações do Senhor, visto que a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Então, enquanto nós nos colocamos na presença do Senhor, para ouvirmos a tua voz, cremos que a nossa fé é edificada. Fale conosco, Pai. Ajude-nos em nossas necessidades. O pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Cumprimentamos nossos irmãos que estão conosco através da internet, desejando que Deus os abençoe, e também outros que após ouvirão esta simples e humilde pregação da mensagem do profeta de Deus para esta era.
Nós estamos meditando nos cultos de quinta-feira na mensagem Um Homem Interior. O profeta de Deus pergunta: você sabia que há um outro homem do lado de dentro de você? Então, o tema desta mensagem é o homem interior. E nós temos caminhado aqui, apesar de ser uma vez por semana, e às vezes até falhamos, né? Na quinta-feira, às vezes a gente não pode vir, ou mesmo alguns de vocês podem ter falhado ao culto, mas o profeta tem nos mostrado algo glorioso nesse tema. Aqui no parágrafo 6, ele fala isso para nós, de onde lemos de São João 15. Ele apenas cita São João 17. Somos portadores dos frutos de Deus. Somos portadores dos frutos de Deus. Nós cremos em São João 17. Jesus disse: vós sois os ramos, e ele era a videira. Agora a videira produz o fruto, mas são os ramos que têm que sustentar os frutos. A videira, a árvore, o tronco, é claro que a vida está nela, e ela produz os frutos. Mas são os galhos, né? Os ramos, que têm que sustentar os frutos. E se o galho não está? Se o galho está extraindo sua vida da videira, bem, é o mesmo tipo de vida que está na videira. Se o galho, os ramos, estão sugando a seiva que está na videira, no tronco, então aquela seiva é a mesma vida que está no tronco. Então, essa vida passa para os ramos. Tem que ser assim. Agora ele vai mais longe, aprofunda um pouquinho mais, dizendo: agora nossas mãos, nossos lábios, nossos olhos são mãos, lábios e olhos de Deus, que temos aqui, que Ele tem na terra. Deu para entender? Estamos ligados na videira, no tronco, não é isso? Então nós somos responsáveis pelos frutos. Então ele está dizendo que nossas mãos, nossos lábios, nossos olhos são mãos, lábios e olhos de Deus, que Deus tem aqui na terra. Agora, ele voltou para Deus e tem enviado sua energia de seu Espírito para nos ungir com o Espírito Santo. Amém. E se somos submissos a Ele, então nossas mãos representam as suas mãos. Foi por esta razão que ele disse: imporão as mãos sobre os enfermos e os sararão. Estão vendo a responsabilidade que a igreja tem, que nós temos como membros do seu corpo? No parágrafo 12, eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas ele fala do que ele pensa que está faltando na igreja. Então ele fala que é uma labuta sem alma.
as pessoas não estão separadas o suficiente. E então não há carga aparente. Expressão do profeta. As pessoas não estão separadas o suficiente, então não há carga aparentemente. Aí ele pede para você trazer alguém que está chorando, sofrendo, por ver o mundo no pecado. E ele fala daquele homem vestido de branco, com um tinteiro de pendurado na sua cinta, para marcar as testas daqueles que estavam chorando e gemendo por causa da abominação. Era para marcar só estes, só aqueles que estiverem inconformados, chorando, gemendo, sofrendo por causa da abominação, por causa do pecado. Jesus está vindo, a coisa está chegando no fim e o mundo no pecado. Então só estes eram para ser marcados. Aí o profeta diz, numa cidade como Chicago, no meio de tantos milhões de pessoas, quantas pessoas ele marcaria nesta noite? Deu para entender? Esse é o parágrafo 12. E no 13, ele fala que a igreja precisa de atmosfera. A igreja precisa de atmosfera. Uma atmosfera que agrada a Deus. Uma atmosfera que atrai a presença de Deus na igreja, a presença de Deus entre nós. Em uma das mensagens, ou dos livretos Adoção, ele diz assim que a falta de comportamento de um membro na igreja impede as pessoas de serem curadas. Veja, o mau comportamento de uma pessoa na igreja impede as pessoas de serem curadas. E no dia de juízo, essa pessoa de mau comportamento tem que responder diante de Deus, nos diz o profeta. Então tem que haver uma atmosfera. A Bíblia diz que era um coração e a alma dos que criam. Amém. Bom, vamos mais adiante. Aí depois dele falar que aqueles dois homens que governam o barco, um está lá em cima, o outro está na cabine. O que está na cabine não sabe para onde está indo, não pode ver. Porém, o que está lá em cima é que pode ver tudo e dá ordem. O que está embaixo recebe ordem. E se o que está em cima diz para ir à direita e o que está embaixo governa o navio para a esquerda, há uma contradição, não? Pediu para ir para um lado, está indo para o outro lado. Aí ele fala assim, você não pode sair do porto. Estão puxando o seu navio para o lado errado. Então esses dois homens, tanto de cima como de baixo, têm que estar em perfeita harmonia. Se o de cima diz, eu creio que Deus é o Todo-Poderoso, o de baixo tem que dizer a mesma coisa. Porque se um está dizendo que crê e o outro está dizendo que não crê, então a coisa não funciona. Mas se coloca os dois em perfeita harmonia, então algo terá que dar certo. Amém. Então ele expressa dizendo assim, nós temos que amadurecer. Temos que amadurecer. Amados, cada vez que você vem à igreja e assiste um culto, você deve levar algum destaque para casa no seu coração. Sua alma tem que aprender alguma coisa, seu espírito tem que receber alguma coisa.
Porque estamos ouvindo a palavra de Deus. Não é verdade? Aí aquela expressão, né, do profeta, aí eu digo assim, que é a expressão do irmão Anderson, que ele usou muito, ele gostou disso, né? O diabo não importa que você venha à igreja, não. Você pode vir, o que ele impede, o que ele deseja é que você não beba. Você vem à fonte, mas não bebe, então volta para casa com sede da mesma maneira. É assim, né, irmão, a expressão do profeta? O diabo não importa que você venha, mas importa que você não beba. Porque senão nós continuamos aí patinando, e ouvindo, aprendendo e nunca chega ao conhecimento da verdade. No parágrafo 16, esse aqui eu vou ler. Estou fazendo um refreeze aqui, irmãos, porque nós estamos chegando ao final desta mensagem. O profeta nos diz assim: agora eu apenas lhes digo, e agora eu apenas lhes digo, eu penso que o nosso povo tem confiado muito na educação e teologia e demais coisas, e tem deixado isso tomar o lugar do Espírito. Expressão do nosso Elias. Eu penso que o povo... Aí alguém diz, mas você está falando do povo lá de fora, não está falando de nós, não, ele está pregando para nós. Eu penso que o povo tem confiado muito na educação, na teologia, na ciência e tanta coisa mais, e na medicina e tal, né? E tem deixado isso tomar o lugar do Espírito, tomar o lugar da palavra, tomar o lugar do Espírito Santo. Meu Deus! No parágrafo 23, ele diz, agora, em você está Deus. Deus está em você. E ele pergunta, você crê nisso? Em você está Deus. Deus está em você. E ele faz a pergunta, você crê nisso? Agora, Jesus disse, lhes darei poder. Deixe-me lhes mostrar a fraqueza da igreja, pela graça de Deus. Quer dizer, em outras palavras, pela graça de Deus, deixe-lhes mostrar onde está a fraqueza da igreja. Lhes dou poder sobre os espíritos imundos. Vocês os expulsarão, não eu. Jesus dizendo, vocês os expulsarão, não eu. Vocês o farão. Vocês expulsarão. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Aí ele começa a falar de Paulo, né? E tendo escapado do naufrágio do navio, ancoraram em uma ilha, e por estar muito frio, eles estavam acendendo uma fogueira para poder se aquecer, e Paulo foi ajudar as pessoas a colocar lenha na fogueira, e pegou um feixe de lenha que tinha uma víbora, né? Uma serpente. Picou na mão de Paulo. Paulo simplesmente jogou ela com lenha e tudo lá dentro do fogo e continuou pegando lenha e trazendo. E os outros ficou pensando assim, esse coitado é criminoso. Escapou do naufrágio, mas não escapou do veneno da cobra. Mas aquilo não aconteceu nada com ele.
Paulo continuou trabalhando, agindo da mesma maneira, como se nada tivesse acontecido. Sabe o que nos diz o profeta? Que a presa daquela cobra nem sequer penetrou na carne de Paulo, porque o corpo de Paulo estava repleto, cheinho do Espírito Santo, cada célula do seu corpo. Amém. É coisa para a gente refletir. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Esse é o Deus que nós cremos nele. Esse é o Deus que vem nos buscar para nos levar para a glória num destes dias. Não é um outro Deus, mas é o mesmo Deus. Pois bem, então agora nós vamos prosseguir um pouquinho mais nesta noite. Eu espero que não vai dar para terminar. Quando Deus estava falando com Moisés, ali naquela montanha, então o profeta diz: ninguém poderia tocá-lo. Deus estava lá citando as leis para Moisés. Então os relâmpagos soaram, brilharam, os trovões rebombaram, e um terremoto foi grande até que o mesmo Moisés disse: estou todo cheio de temor. Então o povo disse: olha, não fale Deus conosco. Fale Moisés conosco e não Deus, para que não morramos. E o povo disse: não fale Deus para que não morramos. Fale Moisés conosco e não Deus. Agora observe o amor de Deus. O amor de Deus para com a humanidade, da qual eu e você, nós fazemos parte. A Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Isso não quer dizer o cosmos. Está falando da humanidade, dos seres humanos que foram feitos à imagem e à semelhança dele. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então não é Deus condenando, é Deus colocando o homem diante do livre-arbítrio. E o homem, então, faz a sua escolha. Então, o irmão Branham diz para mim e para você: agora observe o amor de Deus. E isso deve fazer com que você comece a orar por um reavivamento. Deus condescendente, Deus descendo de sua glória, se desvelando. Então Deus apareceu ali na coluna de fogo. Então a próxima vez que ele apareceu de forma visível foi quando ele apareceu em seu Filho, Jesus Cristo. E desta feita, ele fez sombra sobre uma virgem, criou uma célula sanguínea em seu ventre, que fez surgir o Filho de Deus. A Bíblia diz que quando ele chegou ao mundo, ele não quis oblação, nem holocausto, mas corpo me preparaste. Então ele gerou esse corpo no ventre da Virgem Maria e ele habitou naquele corpo, naquele tabernáculo de carne. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Não é isso correto? O coitado do trinitariano não pode ver isso. Que Deus estava em Cristo
Veja bem, 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Colossenses 2, verso 9, a Bíblia diz assim, que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus disse, não sou eu quem faz as obras. Voltando aqui, a próxima vez que ele apareceu de forma visível, foi quando ele apareceu em seu Filho Jesus Cristo. Ele fez sombra sobre uma virgem, criou no seu ventre uma célula sanguínea, e daquela célula sanguínea, então, surgiu o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, Jesus disse, Deus estava em Cristo, né? Jesus falou, não sou eu quem faz as obras, mas é o meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras, não eu. Eu apenas faço. Eles lhe perguntaram, quando ele passou por aqueles aleijados e os demais, ali embaixo, naquele dia, ele apenas orou, melhor dizendo, ele apenas curou um homem com um problema de próstata ou algo. Isso quer dizer, o homem não estava, digamos assim, ao ponto de morrer deitado naquela cama. Ele podia andar. Ele chegou a falar para Jesus assim, olha, Senhor, quando o anjo vem e agita a água, enquanto eu me levanto e vou, outro entra primeiro que eu. Então ele estava numa condição não tão pior para morrer, né? Então, veja, ele passou por aqueles demais aleijados, veja, e curou um homem com esse problema de próstata ou algo. E eles disseram, bem, por que tu não curaste o restante deles? Como eles dizem hoje, né? Você apenas deixou, ele cura este, deixa ele curar aquele outro e eu crerei, hein? Bem, então os mesmos críticos vivem ainda hoje. Então ele disse, eu não faço a não ser que o Pai me mostre primeiro. Então eu farei o que ele me disser para fazer. O Pai que está em mim é quem é que ele me diz e eu faço. Agora, aquele era Deus aqui na terra. A Bíblia diz que ele seria chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. São Mateus, capítulo 1, versículo 23. É isso correto? Agora ali está Deus, como um Deus condescendente, descendo agora. Ele está na forma de um homem. Agora observe, ele está um pouco mais próximo do homem, mais perto do homem. Ainda não estava no homem. O sacrifício do Calvário ainda não havia sido oferecido. Mas depois do sacrifício do Calvário, depois da ressurreição, então Jesus cumpriu aquilo que ele havia prometido: vou e venho para vós, não vos deixarei órfãos. Então aquele era Deus na terra. A Bíblia diz que ele seria chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É isso correto? Agora, ele teve que dar aquele sangue, o qual era um sangue puro. Ora, era o sangue de Deus. Era o sangue do próprio Criador. Ele teve que dar aquele sangue puro. Não um sangue que veio através do sexo, mas nascido de uma virgem. Ele deu aquele sangue para limpar o coração dos homens e mulheres que nasceram através do pecado, através do sexo, como você e eu. Ele deu aquele sangue para limpar, para purificar os nossos corações,
tirando o mundo que está do lado de dentro, e Ele mesmo tomando o lugar, tomando a forma em nosso coração. Então veja, e Ele nos limpou de nossos pecados, para que Deus, Ele mesmo pudesse vir na terceira pessoa. Isso quer dizer, na terceira manifestação. E agora? E viver no coração humano. Amém. Deus tão apaixonado por suas criaturas. O profeta disse, quando penso nisso, o meu coração derrete. Como poderia aquele grande Jeová, o qual se colocou ali e criou um universo, o qual fez todas as coisas. Ele disse, vá até o monte Palomar e olhe através daquele observatório ali e veja 120 milhões de anos, luz espacial através daquilo. Lá no além, nos mundos, plural, através daquele binóculo, daquele observatório, poderemos, ou alguém poderá ver os mundos. E pelo sistema solar, e o sistema solar ali, como os outros mundos e outros sóis, e luas, e mundos e estrelas, e 120 milhões de anos, luz espacial. E então, além daquilo, ainda há mais mundos e luas e estrelas. E aquele Deus Jeová, que criou todas aquelas coisas, trouxe a si mesmo para baixo, para viver no seu e no meu coração. Antes dele fazer isso, ele teve que limpar o caminho. Ele teve que mostrar leis e mandamentos. Então ele teve que descer e lhe mostrar amor. Então ele rompeu o seu caminho até embaixo no coração do homem. E agora ele está em nós. Isso é correto. Amém. E ele repete dizendo, agora somos as suas mãos na terra, somos seus olhos na terra, somos o seu evangelho na terra. E o evangelho não é totalmente só pela palavra, a palavra manifestada é o evangelho. O evangelho não vem apenas pela palavra, mas através do poder e da demonstração do Espírito Santo. Amém. Ide a todo mundo e demonstrai o poder do Espírito Santo a todas as nações. Agora, em vez disso, nós começamos a ensinar teologia. Misericórdia. Vamos dizer misericórdia? A educação é maravilhosa, disse ele, no parágrafo 51. Mas tem sido o maior obstáculo que o Evangelho já teve. Isso é correto. É a educação. A educação é maravilhosa, mas ela tem sido o maior obstáculo do Evangelho. Meu Deus! Eu não estou dizendo isso para que você seja ignorante ou algo. Você não precisa ser ignorante. Mas, irmão, o povo tem colocado tudo na educação, teologia. E veja o que eles fizeram. Eles não podem produzir uma só evidência da ressurreição de Jesus Cristo. Eles não são mais do que os muçulmanos,
os muçulmanos chegam cara a cara com você e desafiam a coisa. Aí ele fala de um muçulmano aqui que desafiou um cristão, pedindo para o cristão mostrar o que Jesus ressuscitado fez mais que Buda. Vamos saltar esse pedaço. Irmão, vamos voltar para Deus, para o Deus vivo, aquele que ressuscitou, aquele que te ama, aquele que não respeita nenhuma denominação e, por um outro lado, respeita todas elas. Aquele que ama cada criatura de sua própria terra e está desejando descer. Ele fez tudo o que podia para trabalhar o seu caminho até o coração dos homens. Ele proveu uma maneira como a serpente de bronze lá no deserto. Ele proveu Jesus para suprir tudo o que necessitamos enquanto estamos nesta jornada entre o céu e a terra. Ele proveu Jesus Cristo, e ele é o sacrifício todo suficiente de Deus. Tudo que você precisa nesta noite não está na sua igreja, está em Cristo. Amém. Aí está. Não está na sua educação, não está na sua teologia, seja qual for o seu credo. Está em Jesus Cristo. Então olhe para ele com uma simples e humilde fé amorosa e diga: Deus, me limpe de todo o egoísmo e tire todas as impurezas de mim e permita que deste dia em diante eu seja totalmente teu. Amém. Veja o que Deus fará por você. Amém. Que Ele possa vos abençoar, é minha oração, enquanto inclinamos nossas cabeças. Vamos dobrar nossos joelhos, vamos falar com Ele um pouquinho.